Boa tarde, meus amores. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, dia que a gente vai estudar conteúdo e fazer atividades na disciplina de Geografia, certo? Vamos continuar o que a gente já vinha estudando, que era sobre as transformações das ruas, as transformações das cidades, não é? A gente estudou bastante sobre isso. Então, hoje a gente vai continuar, certo? E para isso, a tia quer que vocês abram o livro de vocês na página 276, para a gente continuar a leitura e ver o que é que o livro vem dizer a mais sobre essas transformações que acontecem nas ruas, certo? Então, abram aí o livro de vocês na página 276 para a gente continuar. Nessa página, lá em cima, já começa com um textinho, né? Tia vai lendo com vocês e vai comentando sobre o que esse textinho diz, tá bom? Então, vamos lá começar. Como vimos anteriormente, as ruas são transformadas ao longo do tempo, não é verdade? A gente viu que, de acordo com o passar dos anos, de acordo com o passar dos meses, as ruas elas vão sendo transformadas. De acordo com certos meses do ano, por exemplo, o mês que a gente está agora, o mês de junho, as ruas geralmente elas eram decoradas com bandeirinhas, com coisas de São João, não é? Então, dependendo do mês que a gente tá e de acordo também com o passar dos anos, as ruas elas vão sofrendo essas transformações. Essas transformações acontecem principalmente porque as pessoas modificam, deixando marcas nos lugares onde vivem, conforme o seu modo de vida. Então, nós, seres humanos, de acordo com o nosso modo de vida, a gente deixa transformações, a gente deixa marcas nas ruas que nós moramos, nas casas que nós moramos, nas cidades onde nós moramos, certo? Então, essas transformações também são causadas por nós, seres humanos. Continuando a leitura, certo? O modo de vida das pessoas se diferencia de acordo com seus costumes e tradições. Por isso, existem lugares com características marcadas por determinada cultura, como é o caso da presença de grupos de imigrantes em alguns lugares. Então, nesse trecho do livro, ele está querendo dizer que o modo de vida das pessoas são diferentes, mudando dos lugares que elas vivem. Por exemplo, o nosso modo de vida, a gente que mora aqui em Mossoró, é bem diferente do modo de vida de uma pessoa que mora em outro país, lá na Europa, em qualquer outro país, certo? A gente consegue perceber as diferenças por causa do modo de vida, dos costumes, da cultura, das tradições. E isso interfere também nas ruas, porque se uma pessoa vem lá de outro país morar aqui em Mossoró, ela vai trazer junto com ela os costumes que ela tinha quando morava lá naquele outro país, tá certo? E isso que significa os grupos de imigrantes que ele fala aqui, ó. A presença de grupos imigrantes em alguns lugares. E o que são esses grupos imigrantes? São pessoas que moram em outros países, em outros lugares, vêm desses outros lugares para morar aqui no Brasil, por exemplo, e trazem junto com elas os costumes. Então, vamos continuar a leitura para ver o que é que ele diz mais sobre isso. Observe na fotografia a seguir um exemplo da influência de descendentes de alemães nos lugares onde vivem. Ou seja, essa fotografia mostra aqui a casa de pessoas que que são da Alemanha, certo? O costume que elas têm, como é a casa delas, tá certo? E aí, mais embaixo diz assim: algumas casas e prédios indicam que os imigrantes alemães, ou seja, as pessoas que moravam lá na Alemanha e vieram para cá, fizeram parte da formação da população desse município, dessa cidade, ao deixar as marcas da sua cultura em muitas construções ao longo do tempo. Na fotografia abaixo, a casa construída por imigrantes alemães em uma das ruas da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Então, essa imagem aí dessa casa
é aqui no Brasil, não é lá na Alemanha, mas é esse formato aí de casa, esse tipo de construção que as casas são lá na Alemanha. É bem parecida com essa. E por quê? Porque quem construiu essa casa aí, dessa foto que vocês estão vendo, foram pessoas descendentes de alemães, descendentes de pessoas que moram na Alemanha. Então, colocaram costumes da Alemanha nessa casa que é aqui no Brasil, tá certo? Então, só para vocês perceberem como o modo de vida das pessoas também tem a ver com as casas e com as ruas. Essa casa aí, como eu falei para vocês, essa imagem dessa casa é aqui no Brasil. Não parece uma casa no Brasil, porque esse tipo de construção, esse tipo de modelo de casa, geralmente não é o mesmo modelo de casas que a gente encontra aqui no Brasil. Mas está com esse modelo porque quem construiu essa casa foram pessoas que têm descendência da Alemanha, tá certo? De outro país, de outra cultura, de outras tradições, tá bom? Então, o modo de vida das pessoas, o nosso modo de vida, o modo de vida do ser humano, interfere nas transformações que vai ocorrer nas ruas, nas casas, tá bom? Vamos lá passar para a próxima página, então. Na próxima página tem uma curiosidade aí para vocês. Tem um textinho lá em cima, com um quadrinho laranja, dizendo assim: ruas de pé de moleque. Essas ruas de pé de moleque, a gente vai descobrir agora o porquê que tem esse nome, certo? É uma curiosidade só para vocês saberem, tá certo? Então diz assim: antigamente as ruas eram espaços predominantes de pedestres e poucos carros circulavam por elas, ou seja, antigamente nas ruas muitas pessoas andavam pelas ruas, mas tinha poucos carros, eram mais pessoas e menos carros. Hoje em dia tem bem mais carros do que pessoas andando na rua, né? A gente vê bem mais carro, bem mais motos pelas ruas, e antigamente não era assim. Algumas ruas eram recobertas por pedras. Esse tipo de pavimentação é chamado de pé de moleque, porque crianças ajudavam a colocar as pedras nas ruas e pisavam nelas para que ficassem presas no chão. Sabe essas pedras que ficam na rua da sua casa, por exemplo? Não tem umas pedras enterradas no chão? Se chama pavimentação, certo? Antigamente, quem colocava essas pedras no chão eram as crianças. E para encaixar a pedra no chão, a criança pisava na pedra e fazia força até a pedra encaixar, até a pedra enterrar bem direitinho no chão. Por isso que se chama pé de moleque, tá certo? Essas pedras eram de tamanhos diferentes e por isso esse tipo de calçamento é bastante irregular. Porque como eram pedras de tamanhos diferentes, então quando a pessoa olhava assim para o chão, via várias pedras diferentes, várias pedras de tamanhos diferentes. Então, por isso que era irregular, não era tudo igual, certo? Por ser uma característica histórica, em algumas cidades, as ruas ainda mantêm esse tipo de pavimentação, como mostra a fotografia abaixo. Então, tem algumas cidades que permanecem com esse tipo de pavimentação, ou seja, com esse tipo de pedra no chão. E esse textinho é só para vocês conhecerem sobre essa história, sobre o pé de moleque, certo? Porque antigamente as crianças enterravam as pedras, eram as crianças que enterravam essas pedras, eram as crianças que faziam a pavimentação das ruas, tá bom? Só para vocês conhecerem essa curiosidade. Agora vamos lá passar para a página 279, tá certo? Ó, a gente estava aqui na página 277. Agora a gente vai pular para cá, ó, para essa página aqui, 279. Essa daqui a gente comenta já sobre ela, que vai ser a atividade de vocês. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa página aqui, certo? Então, na página 279, nessa daqui, a gente vai só dar uma revisada no que foi que a gente estudou esses dias em geografia. Então, diz assim: neste capítulo, aprendemos
para que é usado o espaço das ruas, suas diferentes características, que devemos cuidar bem das ruas e que elas podem passar por algumas transformações. Vamos relembrar? Existem ruas, olha aqui. Acompanhem aí do livro de vocês, certo? O círculozinho roxo. Existem ruas muito movimentadas e existem ruas pouco movimentadas. Lembram disso? Lembram que a tia explicou sobre isso? Tem até algumas fotos que vocês viram nas semanas passadas, nas aulas passadas. Algumas fotos de ruas bem movimentadas, ou seja, ruas que tinham muitos carros passando, muito trânsito, muita moto. E tinham ruas pouco movimentadas, ou seja, que não tinha muito movimento de carro, não tinha muito movimento de moto, tinham poucas pessoas andando pelas ruas, tá certo? Então, estudamos sobre isso. Agora, mais embaixo, no círculo verde, diz assim: as ruas são espaços públicos e cada um de nós tem como dever cuidar desses espaços. Não é verdade? As ruas são de todo mundo. Não existe rua, não tem uma rua privada. A sua rua, a rua que você mora, não é sua. Você mora nela, então você tem o dever de cuidar dela, não jogar lixo no meio da rua, certo? Não fazer nada de errado naquela rua, na rua que você mora, porque várias pessoas também moram nela. As ruas são espaços públicos, ou seja, qualquer pessoa pode andar sobre a sua rua, qualquer pessoa pode morar na sua rua, por isso que a gente tem que cuidar, certo? No quadrinho laranja. As ruas onde predominam moradias são chamadas residenciais. E as ruas que concentram lojas, consultórios médicos, restaurantes e etc., são chamadas de ruas comerciais. Lembram que também estudamos sobre isso nesse capítulo? As ruas que têm muitas lojas, muitas clínicas médicas, muita coisa de comércio, são chamadas de ruas comerciais. E as ruas que têm mais casas, onde as pessoas moram, são chamadas de ruas residenciais. Estudamos sobre isso também. O círculo azul aí. O modo como as pessoas utilizam os espaços das ruas e os elementos que existem nelas tornam as ruas diferentes umas das outras. Não é assim? Foi isso que a gente estudou hoje. Por exemplo, que o modo como as pessoas utilizam os espaços das ruas é o que torna as ruas diferentes. Estudamos hoje, também estudamos nas aulas passadas, não foi? O modo como as pessoas, por exemplo, decoram as ruas, ou algumas ruas que têm feirinhas e outras não, diferenciam umas das outras, certo? Por isso que a gente pode dizer que as ruas são diferentes. Não tem rua igual. Cada rua tem a sua característica, a sua particularidade, certo? E por último, o círculo rosa diz assim: atualmente as ruas são muito usadas para o trânsito de veículos e pelos pedestres. Verdade isso? É verdade. Atualmente a gente vai na rua e vê muitos carros, muitas motos passando para lá e para cá. Tem também as faixas de pedestres, onde as pessoas que andam a pé podem atravessar a rua nessa faixa, certo? Então, verdade também isso aí, a gente estudou sobre isso. E as ruas podem passar por transformações momentâneas e por transformações de longa duração. Não foi isso que a gente estudou também? As transformações momentâneas são o quê? São quando as pessoas decoram as ruas para alguma festa, quando as pessoas montam aquelas feirinhas para vender verduras, frutas, essas daí são as transformações momentâneas. E as que são de longa duração são aquelas que vão ocorrendo com o passar dos anos, certo? Que acontece a transformação e permanece, certo? As ruas vão se transformando com o passar dos anos, tá certo? Então, só para a gente revisar o que a gente estudou nesse capítulo. E agora vocês vão voltar para essa página aqui, que vai ser a primeira página da atividade de vocês, certo? A tia vai explicar.
Na questão 1, da página 278, certo? Essa página aí. A questão 1 diz assim: a rua mostrada nas imagens abaixo passou por 5 transformações ao longo do tempo. Contorne-as na imagem B. Olha aqui, tem essa imagem A e tem a imagem B. Eu acho que vocês já ouviram falar e até já jogaram aquele joguinho dos 7 erros, que tem 2 imagens quase iguais e vocês têm que procurar na imagem de baixo o que vai ter de diferente da imagem de cima. Lembram desse joguinho dos 7 erros? Essa daqui é quase isso, certo? Só que essa aqui tem 5. Nessa daqui tem 5 coisas que não tem nessa daqui. Então, vocês vão procurar e vão circular, tá certo? As diferenças que vocês encontrarem, vocês vão circular. São 5 no total, tá certo? E a outra página da atividade de vocês vai ser a página 281, certo? Essa página aqui, ó. A questão 1 diz assim: trace o caminho que Igor faz da casa dele até a escola onde ele estuda. Então, vocês vão começar daqui, ó, traçando daqui, da casa de Igor. E aí, vocês vão descobrir o caminho que ele faz até chegar na escola, tá certo? E aí, vocês vão passando a linha, certo? Passando o lápis no caminho. E embaixo, tem dizendo assim: assinale com um X os elementos que estão no caminho que Igor fez para chegar até a escola. Então, depois que você traçar o caminho de Igor, vocês vão observar quais são os elementos que tem no caminho dele. Será que é uma farmácia? Será que é o correio? Será que é a padaria? Então, se for a farmácia, você marca um X na farmácia. Se for o correio, você marca o X no correio. Se for a padaria, marca o X na padaria. Se for 2, você também pode marcar o X nos 2. Vocês vão ter que observar de acordo com o traçado que você fizer, tá certo? Então, essas 2 páginas são a atividade de vocês para hoje. Se tiverem alguma dúvida, pode falar com tia Helena, que tia Helena tira as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, tia vai ficar aguardando as fotos para corrigir, tá certo? Tchau e até amanhã.